Boa tarde a todos. Obrigado. A tela está aparecendo para todo mundo? Tá, aqui está. Aqui está ok. Ok. Então, boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer a professora Maria Luísa por esta oportunidade. O tema tirania, ele apareceu justamente num trabalho que eu fiz da professora Darcy, de cultura. Eu estava fazendo uma pesquisa de espiritualidade, na hora que eu dei a pausa, lá que a pessoa queria falar, ou queria fazer um comentário, mas estava sendo gravado, e mais algumas reflexões da disciplina do professor Cleverson. Aí veio essa ideia, professor Cleverson, eu mudei de ideia. O que você acha de falar de tirania? Eu achei que ele ia achar ruim, mas ele falou, não, vamos nessa. Então, a proposta nossa para falar de hoje é justamente essa. Tirania mesquinha em contexto de trabalho, realidade ou ficção. Trata-se de um recorte da minha dissertação de mestrado que eu defendi hoje, em fevereiro deste ano. Para a gente falar de tirania inicialmente, em contexto de trabalho, é necessário a gente pensar na sua origem, na palavra tirania. E essa pesquisa, na área nossa de ciências sociais, na hora que eu fiz a pesquisa inicial, eu não achei muitas referências. Então, foram necessárias fazer uma pesquisa um pouco nos dicionários de filosofia, ciências da psicologia, e até mesmo outros autores, historiadores, que publicaram alguma coisa sobre isso. E um dos autores que eu utilizei foi o Leite, que em 1970 ele já trouxe alguns aspectos muito importantes que eu vou falar para vocês. Um dos pontos importantes para se trazer é justamente a origem da tirania, que começou na Grécia. Tá? Eles foram os primeiros a utilizar essa palavra em torno de 5 a 6 séculos antes de Cristo. E uma das questões que eles trazem justamente relacionado à tirania é a questão que a tirania é uma questão subjetiva, porque o tirano para uns pode ser o herói para outros. Então, a partir disto, tem dois filósofos interessantes para te falar. O primeiro foi Aristóteles, que foi mentor de Alexandre. O Aristóteles, ele traz a seguinte reflexão. Ele vê a tirania como uma forma de dominar justamente em benefício próprio, e não em benefício do outro. Já Pascoal, ele já traz uma outra situação. Ele entende que a tirania está ligado justamente nessa questão do desejo de obter alguma coisa. Então, nesse aspecto, Leite ele traz todo um contexto histórico dos principais tiranos, que foram Alexandre e tudo mais, que tem uma parte tanto da história da relação com os pais, como outros que não, que tiveram uma boa educação e optaram em ser tirano, que entra essa questão do dominar, o desejo de ter alguma coisa. E isso foi acontecendo no passar dos anos. Nós temos o quê? O Renascimento. O Renascimento, ele já traz um novo olhar, onde antigamente o homem tinha a preocupação de olhar para Deus, seguindo os mandamentos da igreja, onde ele entende que ele tem o direito de fazer a própria escolha dele. O importante é aquilo que ele acha, o que ele precisa, é a realização dos desejos deles. E isso segue na mesma linha no iluminismo. O iluminismo, ele trouxe essa questão que foi um dos motivos até mesmo da Revolução Francesa. E uma das coisas que o autor traz, quando você fala na tirania, um desequilíbrio que ocorre em relação às relações. Antigamente, naquela época, está relacionado ao quê? A questão da sociedade, ao pessoal que era do campo e o pessoal que era da monarquia. O Renascimento, o que ele fez? Algumas pessoas tinham benefícios, outros não. Justamente por causa disso que o Leite falava que o tirano para um era o herói do outro. E andando já para o nosso século, porque para falar de tirania, eu acho que precisaria de muitos anos de estudo e tempo. Já para o nosso tempo, nós trouxemos a parte
tanto da questão do dicionário de português, da parte de filosofia, que é o Abigano, e o Souza Garcia Carvalho, que é justamente da política, de ciências políticas, da onde a gente tem maior número de pesquisas, que é da parte de ciências políticas e filosofia relacionado a essa questão da tirania, mas não diretamente na questão do contexto do trabalho. No contexto de trabalho, temos dois estudiosos, né? Aqui. Nós temos dois trabalhos. O do Ashford, que o primeiro trabalho dele foi de 87, e o segundo, que são os autores do Hari e do Chitpit, de 2004. O Ashford, ele traz a tirania como uma tendência do uso do poder para dominar o outro. Tá? Então, ele fez a pesquisa dessa questão do autoritarismo, que está justamente ligado ao passado, aos grandes tiranos. E o Maio Hari, mais para frente, eles, na hora de fazerem o estudo dele em relação à tirania em contexto gerencial, eles entendem, eles definem como uma visão singular e obsessiva e cristalina de um líder, de usar os métodos deles para ter aquilo que ele deseja. E para os métodos dele não têm limites, vai de acordo com as necessidades. Dentro dessa perspectiva que os autores trouxeram, em 2004, um dos pontos que é muito interessante de se falar, até antes de falar do Ashford, que eu resolvi mudar a ordem aqui, é a questão do paradoxo que nós temos em relação aos tiranos atuais. Hari e Chitpit, eles falam o seguinte, que ao mesmo tempo que existe um paradoxo de medo, devido à brutalidade desse chefe de cobrar resultados, a visão voltada para a tarefa, ao mesmo tempo existe uma admiração. Por quê? As empresas, quando elas precisam fazer mudanças drásticas e tudo mais, elas precisam de pessoas com um perfil do tirano. Tá? E, ao mesmo tempo, esses gerentes, esses CEOs que ele traz, que eles trouxeram, comparando aos tiranos da China, eles construíram grandes conglomerados. E justamente o pessoal do business, que eles falam que é o pessoal de Wall Street, batem palma para eles. Então, por isso que ele fala que existe justamente esse paradoxo, e que, infelizmente, olhar o nosso mundo capitalista, que quando a gente fala do ECG, que o Rubens trouxe no início, existe um olhar diferente, aonde existe o quê? Um discurso do ECG, e segundo esses autores, a realidade é diferente. E uma das questões que eu posso até adiantar para comentar, que eu achei muito interessante, é observar as publicações nas redes sociais. E justamente essa questão que ele fala, que o tirano ele faz publicidade positiva. Tá? E entra numa questão onde ele cria o quê? Ele cria um discurso que ele está fazendo o bem, que ele faz as pessoas acreditarem que esse bem é coletivo, uma realidade, o bem ou é para ele ou para um grupo fechado. E na contrapartida, as pessoas tendem a acreditar e seguir, aonde o que ele fala é seguido. As pessoas não param para pensar o que está ocorrendo. Já o Ashford, nessa linha, pensando na tirania, ele já trouxe uma visão oposta, aonde o chefe tirano, ele já tem uma atitude já direta, ele é arbitrário, ele não respeita as políticas das empresas, e ele tem uma necessidade de quê? De autovalorização, ele se sente o grande. Então, entra bem nessa questão que os autores eles falam, essa necessidade de aparecer, porque os autores que falaram da questão do tirano, principalmente o Pascoal, ele traz a seguinte situação, que o tirano ele pensa que ele tem que ser temido,
e por ser forte, ele tem que ser o quê? Admirado. O Ashford já não traz essa relação, mas é algo que a gente, olhando nos dias de hoje, porque o trabalho do Ashford já tem quase 3 séculos, é algo que a gente vai sentindo, que vai ocorrendo, que o próprio o Mar e o próprio Ashford, em outros trabalhos que ele fez em 2016, onde ele mudou a questão da tirania, mas ele fala justamente o quê? O mau comportamento do chefe, as pessoas tendem a fazer. Agora, focando na questão dos comportamentos tirânicos, que foi a base para a gente identificar a parte da pesquisa, ele trouxe o quê? A arbitrariedade e o autoengrandecimento, que é usar as políticas para benefício próprio e se autovalorizar. Seria mais ou menos assim, o trabalho foi feito pela equipe, mas o status é dele, o prêmio é dele. Diminuir os subordinados numa situação. A falta de consideração tem uma relação com Ma e colegas, que ele finge estar preocupado com outros, mas na realidade ele não está. Então, tem essa relação com o que o Ma e colegas trouxeram também. A inflexibilidade na resolução dos problemas, que é o que eu quero, é isso. A questão do desencoraja a iniciativa é justamente para isso. O próprio Ma e colegas traz essa questão também, que ele não quer que ninguém sobreponha a ele, se destaque, ou melhor, se destaque em relação a ele. As pessoas têm que estar sempre abaixo dele. E a punição é justamente, ele pune, mas não explica o porquê. Isso segundo o Ashford. Dentro dessa realidade, desse contexto, a pesquisa, uma parte da pesquisa que eu trouxe aqui, esse recorte, 2 objetivos que eu trouxe, era justamente entender o quê? Nos dias atuais, século XXI, saber se as pessoas, como que as pessoas entendem a definição de tirania, tá? E se está semelhante à tirania mesquinha. E o segundo objetivo seria saber o quê? Os motivos que os respondentes atribuem à prática da tirania com base nos comportamentos tirânicos. O trabalho, ele usou tantos dados quantitativos quanto qualitativos. Para hoje, eu vou estar falando apenas dos dados qualitativos, tá? Que é justamente a questão do quê? Das perguntas que foram feitas, que foram perguntas abertas, que as pessoas podiam responder à vontade. Como você define a tirania? E a outra questão, você já vivenciou e observou uma situação que as pessoas, mesmo discordando, fizeram o que a chefia pediu? Caso sim, o que você atribuiu tal situação? Por favor, conte-nos o ocorrido. Eu queria fazer um comentário dessa questão. Eu lembro que teve algumas pessoas que falaram que vivenciaram, mas se sentiam mal para contar. E teve outras que me mandaram e-mail pelo LinkedIn, que foi a base da pesquisa, falando que não conseguiu responder essa questão, que se sentiu mal. Então, até uma das questões que quando perguntaram para a gente por que a gente optou pergunta, não foi a campo, justamente por causa, para a gente saber que é uma questão difícil, logo a gente foi pego no início da pandemia, então a gente já sabia que a entrevista ia ser mais difícil, e eu lembrei que no trabalho que eu fiz com a professora Darcy, de uma menina, quando ela foi contar a história dela com a chefe, ela começou a chorar. Então foi tudo uma questão de analisar de estratégia. Falou assim, não, primeiro a gente já está numa fase difícil, vamos deixar as pessoas escreverem. E olha que as pessoas escreveram bastante coisas. O nosso público foram empregados e empregados de bancos no estado de São Paulo. Nós tivemos, na realidade, foram 299 respondentes. Após as limpezas que nós fizemos, a pesquisa ficou com 233, sendo 83% empregados, 16,87% eles são empregados, a maioria foram subordinados, a minoria, que é 27,4%, chefia, gênero feminino 50% e 48% foram do gênero masculino e 1,72% não quiseram falar. Só um comentário, nós usamos a palavra chefia e justamente subordinado, que os próprios autores, eles trazem essa
palavra, a própria escala. Então, nós seguimos justamente o conceito da chefia e subordinados, como a literatura nos traz. Indo para a questão dos resultados, a tirania, as pessoas entendem o seu conceito. Trouxeram bem essa questão de usar o poder para dominar. Trouxe a questão de justiça e crueldade e vontade do titular. E uma das questões, que essa questão que algumas pessoas escreveram, parecia assim, o parágrafo parecia, ao mesmo tempo que era um conceito, acabou virando até um momento de que a pessoa estava abrindo o coração para contar o que aconteceu, que era um momento de chefia, de não chefe e tudo mais. Tanto é que as duas questões, dessa para outra, ficaram bem misturadas. As pessoas, acho que foram um momento que as pessoas usaram para limpar o coração. E eu achei bem, no sentido geral, essa questão da injustiça e crueldade, quando as pessoas relataram, dentro da definição, o que elas passaram. Pessoas que foram demitidas justamente para ajudar um outro colega que foi demitido porque não concordou com o chefe. Então, e fora a questão de desigualdade, brincadeira que o chefe fazia com mulher, a mulher se sentia. Apareceu o profissional mais velho que comentou que o próprio chefe, o pessoal, que a pessoa está na estabilidade, comentou bem assim, falou bem assim, fulano, o banco não consegue te demitir, mas a Covid vai ajudar. A Covid, você vai se livrar de vocês que estão aqui, que era um povo que tinha estabilidade. Então, a pessoa chegou a contar isso, que, entre as brincadeiras que fizeram, né, por causa da Covid, trouxeram essa brincadeira que é o pessoal, por causa dos bancários, eles têm estabilidade, que pode ser até 2 anos. Então, teve pessoas que falaram que chegaram a escutar isso. O banco não consegue te demitir, mas quem sabe a Covid te leva antes. É brincadeira, tá? E na questão da arbitrariedade dos comportamentos tirânicos. As pessoas trouxeram a questão muito interessante, pessoal da área comercial, principalmente, a questão de cumprir metas, aonde o chefe fez os funcionários fazer o que é proibido. Liberar empréstimo para a pessoa que não tinha direito, colocar informações que a pessoa não tinha renda, ele colocou como se a pessoa tivesse aquela renda e fez o funcionário colocar com a senha dele. E se amanhã ou depois a auditoria pegasse, ele seria usado. Ou então, um outro subordinado que contou que ele passou por um processo e ele fez um comentário falando do chefe. O chefe chegou para ele e falou assim, olha, eu falei para a pessoa que você falou, é tudo mentira, que você que não foi bem assim, e que é para você confirmar, tá? E da próxima vez você vai ver o que vai acontecer com você. Então, eu não sei que palavra que pode dar para uma história dessa, né? E trouxe a inflexibilidade, que eu trouxe justamente essa questão ontem, da questão da pandemia, que o chefe não quis saber se as pessoas tinham problemas ou não, ele não deu abertura para negociar, fez o pessoal trabalhar. Teve um outro caso também da questão do barulho de telefone, que o pessoal falava para atendimento. A pessoa ligou, falou com o pessoal do RH, que foi uma situação, outras situações, falou com uma área específica, né, que era da saúde ocupacional, que era medicina do trabalho, e quando o chefe soube, ele mandou colocar mais telefone e colocar alto, porque a pessoa fez justamente essa questão. E a questão de desencorajar o subordinado. Tinha essa questão tanto do subordinado não poder falar nas reuniões, tiveram situações do chefe, da pessoa falar, desencorajava no sentido de falar assim, você poderia fazer isso, mas você não tem uma boa aparência para você estar em tal lugar. Então, você não é adequado para estar em tal lugar. Então, para você não vale a pena nem se ter esforço para relação a isso. Então, foram uma das mensagens que as pessoas comentaram, né? Que a pessoa comentou que até ter essa situação que no diminuir, da pessoa ser um pouquinho mais gordinha, né? Se a pessoa era um pouquinho mais gordinha, tudo mais, aí tinha também essas piadinhas, essas brincadeiras, justamente para colocar em lugar específico de trabalho, que tinha que ser funcionária bonita, né? Então tinha que ser jovem, mas se era gordinha, algo assim, já não podia.
No diminuir o Silvio, nível... Está acabando? desculpa, 5 minutos, tá? Legal. Eu já estou acabando, eu estou penalizado. E no diminuir o funcionário, que tinha essa situação, e na questão, diferente do Ashford, aqui é a demissão, que usou muita palavra, os boletos para pagar. Que o chefe falava bem isso para o funcionário quando ele comentava alguma coisa que ele não concordava. Você não tem boleto para pagar, não? E, por final, do trabalho, alguns pontos que nós trouxemos. A tirania, as pessoas entendem o significado de tirania, remetem tanto à tirania mesquinha. Algumas chefias têm tido comportamento tirânico. Sim, segundo os respondentes, a tirania é uma realidade. Alguns subordinados tiveram atitude antiética para atender à ordem da chefia. A posição hierárquica e o medo de serem demitidos têm facilitado a tirania, entre aspas, a tirania mesquinha. A tirania mesquinha também tem contribuído para a ocorrência de outros fenômenos que poderão ser prejudiciais para todos. E a amostra não é probabilística, logo, os seus resultados não poderão ser generalizados. Aqui são algumas das referências. Muito obrigado.